Continuando aqui, pessoal. Então, os alimentos fornecem energia aos seres vivos para que eles possam se desenvolver, produzir, consumir e decompor. Então, nesse processo aqui, nós temos os seres produtores, que são aqueles que produzem seu próprio alimento. Olha aqui os exemplos: as plantas e a alga que vive aqui no oceano, elas produzem seu próprio alimento. Então, o que que acontece? Ela recebe a luz do sol, pega os nutrientes da terra, realiza a fotossíntese, que é a obtenção do oxigênio e a liberação do gás carbônico, e faz o seu próprio alimento. Então não precisa de ninguém. As plantas e as algas, tá? Tá aqui a explicação sobre fotossíntese. E temos os seres consumidores. Esses seres consumidores, no caso aqui, ó, a lesma, a cobra, eles não produzem seu próprio alimento. Eles dependem de outros seres vivos para se alimentar. Dentre esses consumidores, nós temos os herbívoros e os carnívoros. Os herbívoros se alimentam de plantas e os carnívoros de carne, ou seja, de outros seres vivos, de outros animais. Ok? Vocês já fizeram atividade sobre isso, mas eu vou passar mais uma hoje. Aqui, galera, é o seguinte: são os seres decompositores. Esses seres, eles não são visíveis a olho nu, ou seja, sem ajuda, alguns deles não são visíveis a olho nu, ou seja, sem a ajuda de aparelho, de uma lupa, de um microscópio para poder ver, porque eles são micro-organismos. A gente vê aqui, ó, esse pássaro aqui morreu. Aí, passar uns dias, ele já tá assim. Isso não acontece assim, não acontece por milagre. O que que aconteceu aqui? Tem uns seres pequenos, micro-organismos, fungos e bactérias que vêm aqui se alimentar da carne desse pássaro. Aqui fecha o ciclo, ou seja, esse pássaro se alimentou de algum gafanhoto que tinha comido planta e ele era um gavião, suponhamos que seja um gavião, então ele não teve na cadeia alimentar quem se alimentou dele. Mas quando ele morreu, fechou o ciclo, porque os micro-organismos, os fungos e as bactérias vieram aqui e se alimentaram da carne dele. E assim fecha o ciclo. Esses que alimentam aqui por último, os micro-organismos, são os decompositores, ou seja, quando morre algum ser vivo, ou uma planta, ou outro pássaro, ou um animal carnívoro igual a onça, no nosso caso aqui, que ela está no topo da cadeia alimentar, quando ela morre, aí os fungos e as bactérias vai lá e se alimenta da carne dela e transforma em matéria orgânica que serve para as plantas crescerem, ok? Isso aqui também nós vimos, essa experiência aqui, ó, dos fungos, vocês vão ler isso aqui e responder, tá? Que eu não pedi para responder, na página 72. Observe aqui, sabendo que as manchas são fungos visíveis a olho nu, na opinião de vocês, por que as manchas aumentam com o passar dos dias? O que que acontece? Um fungo pouco, depois vai aumentando, né? Aqui é um dia, aqui é outro, ela vai aumentando muito. E depois vocês vão... se os potes permanecem fechados durante a observação, de onde vieram os fungos que cresceram sobre os alimentos? Vamos pensar sobre isso aí. E aqui é a cadeia alimentar propriamente dita, que eu já falei para vocês. Olha aqui, nós temos os seres produtores, que é a planta. Aqui os outros consumidores. Aqui não aparecem os decompositores, mas tem. Olha aqui, ó. A planta pega a luz do sol e os nutrientes do solo e realiza a fotossíntese e vai se alimentando e crescendo. O gafanhoto se alimenta da planta. Aí o sapo se alimenta do gafanhoto. A cobra se alimenta do sapo. Aqui poderia, se for uma cobra não muito grande, o gavião poderia se alimentar da cobra. Esses dois aqui estão no topo da cadeia, né, alimentar. Porém, quando eles morrerem, se eles não forem devorados antes, quando eles morrerem, vem os fungos e as bactérias se alimentam dos seus restos mortais. E aí eles vão transformar isso, vão decompor os restos mortais deles em matéria orgânica que vai servir para a planta crescer. Então fecha o ciclo. Vamos ver aqui a atividade que eu passei. A realiza fotossíntese e é um produtor. É isso aqui, coloca esse aqui, ó. Planta, a planta. E esse aqui, a serpente come o... Cadê? A serpente come
O sabiá. E é alimento do... Olha aqui o gavião, tá vendo? E é alimento do gavião. A é um consumidor herbívoro. Nesse caso aqui, quem é que come planta? A lagarta. Muito bem, pessoal. Então, fechou aí o primeiro. Eu vou passar uma atividadezinha sobre isso aqui. Sobre seres produtores, consumidores, sobre os decompositores, tá bom? E vocês vão terminar de responder. Vou colocar lá na plataforma, ok?